Olá pessoal, aqui é Marco Antônio Santos, sou agrometeorologista da Rural Clima e vamos para o alerta agroclimático dessa quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018. Esse é um alerta meio especial por conta esse estresse hídrico que estão falando, é isso no Paraná, no Mato Grosso do Sul, né, em algumas áreas até do Paraguai. Então eu resolvi fazer um alerta um pouco diferente agora nessa quarta-feira para explicar exatamente o que está acontecendo, o que não está e se há realmente essas quebras gigantescas que estão sendo anunciadas. Vamos lá. A imagem satélite dessa quarta-feira de manhã mostra uma linha de instabilidade, um centro de baixa pressão, ou seja, uma frente fria avançando pelo sul do Brasil, porém apenas sobre o Rio Grande do Sul. Não há nenhum indicativo de que venha ocorrer que essa frente fria consiga subir e quebrar esse bloqueio atmosférico que está sobre grande parte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, e até mesmo em algumas áreas aqui do Triângulo, Goiás e também do Mato Grosso. Tá? Uma nova linha de instabilidade, uma convergência da zona de umidade está aqui na região norte, então ainda há previsões de chuvas para boa parte do norte do Brasil, tá? E com isso não há previsões de fato sobre a região central aqui do Brasil agora esses próximos dias. Então, realmente está quebrando a soja, né? Como estão sendo mostradas aí nas fotos, nas imagens. Particularmente, eu acho que ainda não é para tudo isso, não é uma quebra generalizada, até porque o modelo GFS já começa a sinalizar uma volta das chuvas agora para o final de semana, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul. As chuvas retornam de fato, né, como a gente pode ver aí nas imagens, de chuvas a cada 6 horas. Tá? Então, há previsões de chuvas, as chuvas estão se confirmando agora para esse final de semana. Tá? Isso vai dar uma melhorada nas condições hídricas dos solos e, consequentemente, melhora substancialmente o desenvolvimento das lavouras. Essas chuvas de agora, desse final de semana, não são chuvas em excesso, assim, ou em grandes volumes, pelo contrário, são chuvas mais irregulares e de baixa intensidade, mas já são suficientes para quebrar essa estiagem que está sobre, principalmente, aí sobre o Paraná e Mato Grosso do Sul e até mesmo em São Paulo. Tá? Então, no meu modo de ver, já há uma perda na produtividade, tanto do Paraná quanto do Mato Grosso do Sul e até mesmo do Paraguai, porém, nada que possa, de fato, levar a uma quebra de 60, 50, 60, 30%, que seja ainda, pessoal. Não consigo ver isso. Tá? O que eu vejo é que realmente esses estados, essas áreas produtoras do oeste e norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e também algumas áreas do Paraguai, já tem uma perda no potencial produtivo. Agora, dizer que perdeu 30, 40, até 60%, como estão anunciando, eu acho ainda muito prematuro ainda. Vamos esperar essas chuvas, vamos esperar o que vai acontecer para só depois realmente confirmarmos se tem perdas ou não. Se a gente pegar tanto o modelo GFS quanto o modelo europeu, os dois modelos estão dando chuvas para esses próximos dias, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. Ou seja, a frente fria que está sobre a metade sul do Rio Grande do Sul hoje, na quarta-feira, provoca chuvas em grande parte da região. Deve chover muito bem no Rio Grande do Sul entre hoje e amanhã. Isso melhora as condições substancialmente do desenvolvimento das lavouras. Continua com tempo ainda de pancadas de chuvas no Mato Grosso, em Rondônia, em Goiás, Minas Gerais e também no Mapitopá, né? Então na Bahia, no oeste da Bahia, no Tocantins, no sul do Piauí, no Maranhão, no Tocantins, no Pará. Ainda continuam as chuvas. Semana que vem ainda há previsões de mais chuvas para todo o Brasil. Lógico que nós vamos ver agora na segunda quinzena de dezembro chuvas muito mais voltadas para o sul do que para o norte, mas de uma certa forma ainda há previsões de chuvas. Não é uma coisa que vai uma ausência total de chuvas agora para esses próximos dias. Pelo contrário, as chuvas retornam já nesse final de semana ainda de forma irregular no Paraná, no Mato Grosso do Sul, mas chove, tá? Ou seja,
vários produtores já vão receber alguns volumes de chuvas. E ao longo da semana que vem, volta a chover consideravelmente em todas as regiões, melhorando substancialmente o desenvolvimento das lavouras. Então, eu acho muito prematuro tudo que estão se falando em quebra de produtividade. As imagens que estão vindo são assustadoras, de fato, assusta mesmo, mas eu acho que está sendo muito mais um terrorismo do que propriamente uma condição aí de perdas de fato, tá ok? Isso o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque que o Paraná, o Mato Grosso do Sul e algumas áreas do Sul estão com falta de chuvas e o Norte com excesso de chuvas, já que estão falando que tem um El Niño, né? Se fosse El Niño de fato, como todo mundo está pregando, nós teríamos aí uma condição inversa. Chuvas em excesso no Sul e poucas chuvas no Norte, coisa que está inverso. O que está acontecendo? Nós estamos com um aquecimento extremamente heterogêneo, ou seja, nada uniforme das temperaturas do oceano. Ora, a região 3+4, onde se caracteriza o ninho, fica um pouco mais fria. A região +2, que é bem aqui na costa e que tem um impacto direto sobre o Brasil ou sobre a América do Sul, aquece. Então, essa heterogeneização, ou seja, esse não homogeneização, né, do aquecimento ou dessas anomalias positivas do Oceano Pacífico fazem com que as frentes frias fiquem horas mais voltadas para o sul, horas mais voltadas para o norte, abrindo alguns bloqueios atmosféricos. Por isso que a Rural Clima, desde julho, vem falando, vem pregando, vem comentando junto com vocês que não há a iminência de um El Niño, pelo contrário, a atmosfera ainda não respondeu como El Niño, não deve responder, tá? Eu acho que isso não deve acontecer, a atmosfera não vai responder como El Niño. Podemos sim, a NOAA, registrar a formação de El Niño por conta desse aquecimento nessa região 3+4, mas de fato isso não vai acontecer. A atmosfera não vai responder como El Niño clássico, tá? Mas é fato que para os próximos 15 dias volta a chover muito bem em todo o Brasil. Agora está um pouquinho mais seco também em algumas áreas no Mato Piba, porque as chuvas estão começando a migrar um pouco para o sul do Brasil e isso faz com que as chuvas diminuam um pouco. Ah, então vai ter estiagem, vai quebrar? Não, não vai quebrar, não tem nada de quebra. Acho que os únicos dois estados que poderão acusar algumas perdas são realmente o Mato Grosso do Sul e o Paraná, mas mesmo assim longe de ser esses percentuais que estão sendo divulgados pelas mídias terroristas aí essa semana. Tá ok, pessoal? Lembrando que aqui é Marco Antônio Santos, agrometeorologista e sócio proprietário da Rural Clima. Hoje, dia 12 de dezembro de 2018, uma quarta-feira, agora 11 horas. Desculpa, 11 horas e exatamente 8 minutos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e utilizem a Rural Clima como na sua principal informação de clima. Ok, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus.